Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. O Congresso aprova a criação de um fundo público de financiamento de campanhas no valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Cláusula de desempenho a partir de 2018 para acesso ao fundo partidário e fim das coligações proporcionais a partir de 2020. A revista mostra o que foi aprovado e vai valer já para as eleições do ano que vem. E você vai ver também. Advogados entregam à Comissão de Justiça as defesas do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, na segunda denúncia apresentada à Câmara pela Procuradoria-Geral da República. Deputados dizem que cortes no orçamento da área social desmontam as políticas de assistência ao país. Ministro do Desenvolvimento Social afirma que os números serão revistos. Começa a campanha Outubro Rosa e o Congresso ganha a cor que alerta para a prevenção do câncer de mama. Na semana que passou, o Congresso Nacional promulgou a lei que cria a cláusula de desempenho a partir de 2018 para as legendas terem acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV. A nova lei também prevê o fim das coligações proporcionais a partir das eleições de 2020. Deputados e senadores também aprovaram a criação de um fundo público de campanhas para custear as eleições e a regulamentação da distribuição desses recursos, proposta que já foi sancionada pelo presidente Temer. O repórter Tiago Ramos mostra qual é essa reforma política aprovada pelo Congresso que vai valer já na eleição do ano que vem, começando pela cláusula de desempenho. Com ela, o Estado só vai ajudar a pagar pelo funcionamento de partidos que realmente tenham representação do eleitor. A cláusula de desempenho passa a valer a partir de 2019. Ela vai aumentando aos poucos ao longo das eleições. A partir de 2030, a regra fica permanente. Só quem conseguir pelo menos 3% dos votos válidos ou 15 deputados federais em 9 estados diferentes vai conseguir acesso aos fundos públicos. Na prática, quem não atingir essa cláusula fica sem sua cota no fundo partidário e também sem o tempo de propaganda em rádio e TV. A cláusula é usada em outros países e ajuda a evitar a fragmentação partidária. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2015 que empresas não podem fazer doações para políticos. As empresas eram as grandes financiadoras do nosso sistema. Mesmo sem elas, as campanhas continuam existindo. Então, de onde virá o dinheiro? Do imposto que você paga. Cada quadrado na sua tela equivale a 100 milhões de reais. O Congresso decidiu criar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou mais simples, o Fundo de Campanha. Ele já vale para as eleições de 2018. Mas de onde virá o dinheiro? A maior parte das emendas de bancada. Os deputados de cada estado podem sugerir obras e investimentos. 30% desse valor seriam transferidos para o fundo de campanha em anos de eleições. O restante do fundo de campanha viria da propaganda partidária. Hoje, rádios e TVs têm isenções em troca do tempo das propagandas para os partidos. Fora das eleições, essa propaganda acaba. A conta final, 1 bilhão 750 milhões, aproximadamente. Agora, falta dividir o bolo entre os partidos. A regra é a seguinte: 2% vão igualmente para todos os partidos. 35% na proporção dos votos dados para deputado federal. 48% de acordo com o número de deputados federais. 15% pelo número de senadores. Os últimos 10% são divididos igualmente entre os candidatos ao segundo turno. Quando os recursos chegarem, cada partido decide como distribuir o dinheiro entre seus candidatos. Essa história tem um dilema e uma aposta. O dilema é usar recurso público quando isso é o que mais está faltando. As contas do governo estão no vermelho em 159 bilhões de reais. Mas há aí também uma aposta. A de que o fundo público vai ser capaz de erradicar da política nacional o Caixa 2, um tipo de corrupção que ficou escancarada diante de todos os brasileiros com a Operação Lava Jato. Agora, se essa escolha foi correta ou não, só o futuro vai poder dizer. As campanhas vão ter um limite de gastos menor do que nas últimas eleições. O mais baixo deles é para deputado estadual.
Depois vem deputado federal. Comparado com o maior gasto na última eleição, o teto vai ser 70% menor. No caso de senador, o teto varia de acordo com a quantidade de eleitores no estado. Vai de 2,5 milhões de reais a 5,6 milhões. Comparado com 2014, a redução fica perto de 70%. A variação no teto também ocorre nas campanhas para governador. O menor, nesse caso, é de 2,8 milhões, o que vai aumentando junto com o número de eleitores. O gasto máximo autorizado é de 21 milhões de reais. A redução aí fica em 60%. O maior teto de gastos é mesmo da campanha presidencial, 70 milhões de reais. O maior corte também, comparado com as eleições de 2014, de 80%. Tanto no caso de governadores quanto no de presidente, se houver segundo turno, o teto pode ser ampliado em 50%. A reforma política tratou ainda de outros temas muito importantes, como as doações e as regras para as campanhas pela internet. Você pode saber mais no portal da Câmara na internet. O endereço é câmara.leg.br/Câmara Notícias ou do youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tudo junto. E além da reforma política, os deputados também concluíram em plenário a votação da medida provisória do Refis, que dá descontos e parcela dívidas de impostos federais de pessoas físicas e jurídicas. A medida provisória permite regularizar a situação de quem está na dívida ativa da União ou tem impostos atrasados junto à Receita Federal. O débito na dívida ativa da União é de quase 2 trilhões de reais. Junto à Receita, cerca de 1,5 trilhão de reais. Apesar de o texto principal já ter sido aprovado, oferecer descontos e parcelar o pagamento ainda não era consenso. A cultura da sonegação. O camarada sabe que vai ser aprovado o refil, já são 25 em menos de uma década, então ele deixa de pagar. Essa é uma oportunidade que nós temos de reinserir no mercado empresas que estavam debilitadas, com créditos cortados, de poder compatibilizar a capacidade de pagamento dessas empresas com a retomada do crescimento econômico do país. Vários pedidos de mudança no texto eram para aumentar os descontos de multa, juros e encargos. O governo era contra, porque diminui a arrecadação. Mas em um foi derrotado. A maioria decidiu dar descontos maiores para quem está na dívida ativa, dando, por exemplo, desconto total dos encargos, inclusive os honorários de advogados. Os deputados também incluíram as micro e pequenas empresas no texto, permitindo que tenham todas as condições e descontos oferecidos às grandes empresas para renegociar as dívidas junto ao governo federal. Elas poderão pagar uma parcela mínima de R$ 400. A maioria dos deputados também aprovou incluir no texto o perdão de dívidas federais a igrejas e instituições de ensino religiosas. Também autorizaram que essas entidades fiquem 5 anos sem pagar impostos federais. No momento que nós estamos querendo tirar dinheiro de aposentado, no momento que essa casa está tentando o Estado parcelando o salário, nós estamos falando de remissão de dívida. É um absurdo falar de remissão nesse momento. Uma isenção que está se dando por 5 anos, de forma muito justa, por tudo que os templos, que as igrejas evangélicas, religiosas, instituições religiosas, espírita, católicas, fazem para a sociedade brasileira. Entre os pontos votados separadamente, um bastante polêmico. Políticos e parentes podem participar deste refis? A maioria dos deputados disse que sim. A proposta que nós fizemos, que é simples, que deputados e senadores que são sócios ou donos de empresa, que eles não possam pedir renegociação dos seus próprios débitos. Se paira uma suspeita sobre a renegociação de dívida de deputados, por que não retirar isso do texto? Eu defendo com muita autenticidade, porque não tenho empresas, não tenho nada a negociar, mas neste país não existe cidadão de primeira e segunda categoria só por ele ter um mandato. Aprovado também pelo Senado, o texto seguiu para a sanção do presidente Temer, sem as emendas incluídas durante a votação aqui na Câmara, que previam benefícios a igrejas e instituições de ensino vocacional.
Os advogados entregaram à Comissão de Constituição e Justiça as defesas do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco na segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República à Câmara. Os 3 só podem ser julgados se a maioria dos deputados autorizar. 3 denunciados e 3 defesas. Elas foram entregues por escrito ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça. 3 defesas, mais 1 discurso, afinado nas críticas à acusação e ao antigo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que foi o autor da denúncia. Trata-se de uma peça absolutamente armada, baseada em provas forjadas, feita com o objetivo claro e até indisfarçado de depor o presidente da República, constituindo, portanto, uma tentativa de golpe no Brasil. O controle da Câmara vai ser muito importante para avaliar todos esses elementos que, na minha opinião, não existem. Começa agora o prazo para que a Comissão de Constituição e Justiça vote um relatório. São 5 sessões do plenário. Tão importante quanto esse prazo é uma divisão interna do PSDB, o partido do relator. Cabeças pretas e cabeças brancas são os apelidos de 2 alas. De um lado, os novatos, cabeças pretas. De outro, os políticos com mais tempo de partidos, cabeças brancas. Os cabeças pretas votaram contra o presidente Michel Temer na primeira denúncia. E essa divisão aí diz respeito à relatoria da denúncia na CCJ. Na semana que passou, o PSDB retirou o deputado Bonifácio de Andrada da vaga na Comissão de Constituição e Justiça. Mas o PSC cedeu um lugar para ele na comissão. Assim, Andrada continua relator. O relatório de Bonifácio de Andrada será lido na próxima terça-feira. O presidente da CCJ prevê a votação em 2 semanas. O deputado Bonifácio de Andrada, de Minas Gerais, permanece integrante do PSDB, mas vai ocupar agora a vaga do PSC dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do partido, senador Tasso Gereissati, e o líder na Câmara, deputado Ricardo Trípoli, disseram que a decisão foi para evitar constrangimentos, já que parte da bancada tucana vota a favor do presidente Temer e parte vota contrariamente. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça já colocou da importância, não só ele, mas vários deputados, da importância de ter à frente dessa relatoria um deputado que tenha o conhecimento, o deputado Bonifácio Andrada. Então, obviamente, não relatando pelo PSDB e por outro partido, obviamente, ele ficará mais tranquilo no que diz respeito às indagações que serão feitas a ele no plenário da comissão durante a apresentação do seu relatório, importando sem saber qual será o resultado desse relatório. Eu estou pronto aqui a cumprir as determinações que surgirem através do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E para prestar os serviços necessários, ou sair e ir para qualquer lugar. Deputados governistas e da oposição criticaram a decisão do PSDB por motivos diferentes. Eu acho que o PSDB dentro da Câmara hoje, ele está muito dividido. Isso é ruim para o país. Eu acho uma incoerência muito grande, porque ele vai fazer o relatório da cabeça dele, meu Deus. Ele lá vai fazer um relatório pró-governo, porque eventualmente ele está na base do governo? Não. É evidente que fica a situação bastante esdrúxula. O PSDB, ao invés de tirá-lo e pronto, vai procurar um caminho para que ele seja o relator de uma matéria que qualquer aceitação pela Câmara dos Deputados será uma nova vergonha nacional. E na CPI mista da JBS foi ouvido o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Ele negou que o banco tenha favorecido a empresa e disse que o negócio com o grupo JF foi lucrativo. Com base em relatório do Tribunal de Contas da União, o deputado Francischini, subrelator da CPMI, apontou indícios de tratamento privilegiado em operações do BNDES com a JBS, como o prazo de aprovação. Essa segunda, gente, 15 dias úteis, ela foi aprovada dentro do BNDES, ainda mais rápida que a primeira da SWIFT, que foi em 22 dias. Luciano Coutinho, presidente do banco entre 2007 e 2016, disse que não houve favorecimento. Existe prova documental no BNDES de que essas tratativas duraram, no primeiro caso da SWIFT, 12 meses pelo menos.
Nos outros casos, de 5, 6 meses, né? Coutinho deu explicações sobre os critérios adotados pelo banco e defendeu as operações. Foi feito um investimento rentável e foi feito um salto de qualidade na empresa. A empresa se transforma numa grande empresa internacional com essas condições. O ex-presidente do BNDES negou irregularidades. Eu jamais tratei com o ministro Palocci de qualquer contribuição política ou vinculado a qualquer projeto do banco. E eu jamais recebi do ministro Guido Mantega qualquer solicitação indevida, vinculativa a qualquer projeto em curso no BNDES. Parlamentares fizeram avaliações opostas sobre o depoimento. Não convenceu de jeito nenhum. Quem tem um mínimo de conhecimento técnico sabe que a JBS pegou dinheiro do BNDES com juros subsidiados, com aportes do Tesouro Nacional, quer dizer, do patrimônio público brasileiro, para investir em outro país, nos Estados Unidos. A investigação segue. Nós vamos agora, com as quebras de sigilo, confrontar o depoimento do seu Luciano Coutinho e vamos chegar com certeza ao rastro do dinheiro, como aconteceu na Petrobras. Foi feito um relatório agora pela atual gestão do BNDES, chamado Livro Verde do BNDES, que é um trabalho muito bem elaborado e que atesta que todas as operações que foram realizadas na gestão do Dr. Luciano Coutinho foram feitas a partir de critérios e pressupostos absolutamente defensáveis e razoáveis. Você vai ver daqui a pouco, aqui, na revista da Câmara. Deputados dizem que cortes no orçamento da área social desmontam as políticas de assistência no país. Começa a campanha Outubro Rosa e o Congresso ganha a cor que alerta para a prevenção do câncer de mama. Eu volto já. Na semana que passou, foi sancionada a lei que parcela o pagamento e concede descontos às dívidas previdenciárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O presidente Michel Temer vetou uma emenda da Câmara dos Deputados que criava um comitê de revisão da dívida previdenciária municipal. Foi vetada também a revisão dos valores absolutos destas dívidas. E os deputados debateram as consequências dos cortes orçamentários do governo federal em diversas áreas. Na ambiental, segundo parlamentares da oposição, o programa Bolsa Verde, por exemplo, que transfere renda para famílias em situação de extrema pobreza, teve sua dotação zerada. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, esteve na Comissão de Seguridade Social para justificar o baixo orçamento da área para 2018 e disse que os números serão revistos. O orçamento da União para a Assistência Social este ano era de cerca de 84 bilhões de reais, mas foi contingenciado. Na proposta para 2018, diminuiu. O ministro Osmar Terra garantiu aos deputados da Comissão de Seguridade Social e Família que vai haver recursos suficientes para manter os programas sociais. O orçamento está sendo revisto, nós estamos discutindo dentro do governo, o presidente da República tem acompanhado, então nós vamos, certamente não vão ser aqueles números, vão ser números bem diferentes. O ministro saiu da reunião sem responder perguntas, alegando outro compromisso. A oposição protestou. Então fica aqui, fica, ô Terra. Ô Terra, que isso, Terra? Ô Terra, fugiu, Terra! Eu compreendo porque ele foi embora, porque é insustentável essa proposta orçamentária, sob o ponto de vista das políticas públicas. Os deputados dizem que os recursos já não foram suficientes para manter os programas em 2017 e reclamam que nem a correção pela inflação está garantida na proposta para 2018. Tem programa da assistência social que tem corte aí até 80%. Então, praticamente, o programa vai acabar. Então, não podemos concordar com isso. Sabemos que temos um momento econômico extremamente complexo no país, mas não há como recuar no orçamento de 2017, pelo menos. O parâmetro tem que ser aquilo que nós já temos. Os deputados decidiram uma série de ações junto ao governo e a apresentação de emendas ao orçamento para garantir a recomposição dos valores.
Na comissão especial que analisa mudanças no Código do Processo Penal, foi ouvido o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Ele defendeu o papel do Congresso em dar a palavra final sobre a Constituição e lembrou os limites de atuação do Poder Judiciário. É preciso superar o mito do livre convencimento. O magistrado não tem livre convencimento. Não há livre convencimento fora dos autos. Não há livre convencimento sem vinculação aos fatos, conforme objetivamente provados. Em audiência na Câmara, os debatedores defenderam que o Congresso estabeleça critérios mais explícitos no Código de Processo Penal para a atuação do Poder Judiciário. Eles sugeriram um aperfeiçoamento nas regras da prisão preventiva e no Instituto da Colaboração Premiada. O relator anunciou que pode incluir o assunto em seu relatório. Um dos pontos que eu estou convencido que a gente precisa avançar é sobre o controle da colaboração premiada. Não pode ficar uma coisa solta, onde não tem controle sequer judicial. Outro tema que será disciplinado pelo novo Código é o interrogatório. O texto deixará claro que esse é um direito e não uma obrigação do investigado. O Código do Processo Penal é o conjunto de regras que devem ser observadas na investigação criminal e na aplicação das penas. O Código atual é de 1941. O novo Código introduz várias mudanças. A abertura do inquérito policial, por exemplo, deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público. O projeto prevê a indisponibilidade dos bens do acusado, mesmo aqueles obtidos de forma lícita, e acaba com vários recursos judiciais que atrasam a condenação definitiva e o cumprimento da pena. Acabar com essa história que a polícia prende e a justiça solta. Então nós temos que, no Código de Processo Penal, instrumentalizar o judiciário para que ele possa cumprir com o desejo da sociedade. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que a aplicação da lei da ficha limpa vale para políticos condenados por abuso de poder em campanhas antes de 2010, quando a lei ainda não estava em vigor. 6 dos 11 ministros do STF tiveram esse entendimento. Na prática, a decisão pode barrar da disputa do ano que vem políticos condenados por abuso de poder entre janeiro e junho de 2010, mês em que a ficha limpa foi sancionada. Os ministros ainda vão decidir como ficará a situação daqueles políticos condenados antes de 2010, mas que foram eleitos em 2014. A situação política, econômica e social da Venezuela preocupa a América Latina e o mundo. Deputados da Comissão de Relações Exteriores aqui da Câmara discutiram a crise no país vizinho. A instabilidade política e a crise econômica que afetam a Venezuela têm feito com que um número crescente de pessoas tentem entrar no Brasil pela fronteira de Roraima. Nos primeiros 6 meses de 2017, a Polícia Federal recebeu 3.500 pedidos de refúgio a mais do que em todo o ano de 2016. O ponto de vista que eu tenho defendido nesta comissão é de que pode eventualmente estar havendo excessos de parte a parte, mas não há solução para o problema da Venezuela que não seja pela via democrática. O que acontece lá não é democracia, é um golpe. Infelizmente lá, eles conseguiram tomar todas as instituições, tanto o judiciário está contaminado pelas hordas narcoditatoriais do governo Maduro, quanto o legislativo, que eles tentam desmontar o tempo todo, onde ainda tinha uma oposição tentando sobreviver, quanto o executivo, coitado, o executivo lá não existe. Convidado da audiência pública, o ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, foi categórico. Eu não sei qual seria a solução hoje, porque quem tem que controlar a solução é o povo venezuelano. O que você pode é ajudar a dialogar. Na semana que passou, os presidentes da Câmara e do Senado assinaram um compromisso para regulamentar dispositivos da Constituição que ainda dependem de detalhamento em lei. No dia em que a Constituição fez 29 anos, os presidentes da Câmara e do Senado, deputado Rodrigo Maia e senador Eunício de Oliveira, assinaram um compromisso para regulamentar os dispositivos que ainda dependem de detalhamento em lei para obterem plena eficácia. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Federal, onde ocorreu o evento, anunciou que a Corte vai contribuir apontando os pontos da Constituição que considera mais urgentes para serem regulamentados. A votação dessas leis que tornam mais eficazes ou plenamente eficazes
as normas constitucionais farão com que nós tenhamos um avanço significativo da parte do Poder Judiciário, porque faz com que o cidadão não precise de procurar o Poder Judiciário para suprir omissões legislativas que inviabilizam o exercício dos direitos. O presidente da Câmara disse que a iniciativa é a melhor forma de começar as comemorações dos 30 anos da Constituição, em 5 de outubro de 2018. E anunciou a criação imediata de uma comissão de estudos para identificar as propostas prioritárias para a regulamentação. Vão participar desse grupo, entre outros, os atuais deputados que integraram a Assembleia Nacional Constituinte. Contaremos, como já temos contado, com o apoio do Tribunal, não apenas na tarefa de identificar estas prioridades, mas também na de refletir sobre a consistência das propostas que serão deliberadas. Começou a campanha Outubro Rosa, que alerta para a prevenção do câncer de mama. Houve apresentações culturais e a fachada do prédio do Congresso foi iluminada com a cor do evento. O prédio do Congresso se iluminou de rosa. O público assistiu a um espetáculo de balé clássico. Foi o lançamento da campanha Outubro Rosa, iniciando uma extensa programação durante o mês. O objetivo é conscientizar para a prevenção do câncer de mama, que atinge principalmente as mulheres. A campanha é uma iniciativa da Secretaria da Mulher e do Departamento Médico da Câmara, com apoio da Procuradoria da Mulher e da Diretoria-Geral do Senado, além de organizações da sociedade civil. Nós vamos também trazer uma reflexão sobre o que nós já avançamos nas políticas públicas, porque a gente percebe que muitas vezes é um esforço enorme de aprovar legislações e na ponta ou as pessoas não sabem dos seus direitos e não se valem deles. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação, também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Obrigada pela sua companhia. Tchau.